Então, como podemos ver aí, nós temos a tabela atual. Então, a tabela periódica atual ela é dividida em dois grupos maiores, que são elementos representativos e elementos de transição. Sem esquecer que eu já tinha comentado com vocês que ela também era dividida em hidrogênio, os metais, os não metais e os gases nobres. Então, esses grupos, eles também estão baseados em características para serem classificados como metais, como não metais e como gases nobres, tá? Então, nós temos aí hoje essa também divisão, que são os elementos representativos e os elementos de transição. Então, os elementos representativos são aqueles que pertencem às famílias A, e os elementos de transição são divididos em transição interna, que são os lantanídeos e os actinídeos, porque eles iniciam com dois elementos chamados lantânio e actínio, e transição externa, sendo pertencentes às famílias B, certo? A classificação periódica, ela veio justamente moderna, né? A classificação periódica moderna, ela veio com a intenção de organizar os elementos baseados no número atômico, isso na ordem crescente, certo? Então essa ordem crescente, ela hoje, baseada na quantidade de elementos que já se sabe, né, se conhece e é aceito por esse instituto aqui, chamado IUPAC, são 118 elementos. Então essa organização, ela forma aí 7 camadas ou 7 períodos, que são 7 linhas horizontais, onde eles chamam aí essa forma de períodos, tá? Então ela tem também 18 linhas verticais, que são os grupos ou famílias. Isso tanto na parte dos elementos de transição, que estão aqui, como nos elementos representativos. Então, esses dois grupos, transição e representativos, eles vão estar apresentando essas linhas verticais e também as linhas horizontais, tá? Aqui nós temos a tabela periódica dos elementos. Então, se você puder observar, aqui eu tenho a parte das camadas, tá vendo? Ó? São 7 camadas, certo? Ou 7 linhas horizontais. E com relação à parte das linhas verticais, eu tenho aqui 18, tá? Levando em consideração que essa parte aqui do meio, essa parte central, são os elementos que nós chamamos de transição. E esses aqui embaixo, ó, série dos lantanídeos e série dos actinídeos, são chamados transição interna. E esses aqui, todos esses da parte central, do escândio até o 112, que é o Copérnico, eles são chamados transição externa. E eles pertencem ao que a gente chama de grupo B, tá? A primeira linha, a segunda linha, da 13ª até a 18ª, são os que pertencem ao grupo A, são os chamados elementos de transição, os elementos representativos. Transição foi o que eu falei agora.
E aqui, ó, esses quatro últimos, 113, 115, 117 e 118, são os elementos artificiais, são os últimos elementos, certo? Foram encontrados recentemente. Recentemente que eu falo é que não tem muito tempo. Então eles foram aceitos agora fazem poucos anos no congresso que aconteceu no estado de São Paulo, o Congresso de Química, e eles foram apresentados e aceitos pela IUPAC. O 114 e o 116, eles foram descobertos primeiro que o 113 e que o 115. Então isso mostra que não existe uma ordem de descoberta, certo? Isso pode variar bastante em relação a o que nós chamamos de criação de novos elementos, no caso dos artificiais, que é o caso desses elementos aí. Se você observar, como eu tinha comentado, a tabela periódica ela é 80% ela é por metais. Então todos esses elementos que estão em azul, certo? Todos eles são os metais. Esse grupo dos amarelos aqui são os chamados não metais, já é um grupo bem reduzido. Aqui eu tenho os gases nobres, certo? E o hidrogênio, que fica isolado, e ele está no grupo 1, certo? Por questão de quantidade de elétrons na última camada, que é 1. Então, todos que fazem parte dessa camada aqui tem um elétron na última camada. Camada 2, todos apresentam 2 elétrons. Camada 13, todos apresentam 3 elétrons. 14 apresenta 4 elétrons. 15 apresenta 5. 16 apresenta 6. Grupo 17 apresenta 7. E o grupo 18, ele apresenta 8, com exceção do hélio, que tem apenas 2, mas é um gás nobre, por isso que ele pertence aqui, não pela distribuição eletrônica. No caso do hidrogênio, ele é um gás, porém, essa família aqui são de metais alcalinos, a segunda metais alcalinos terrosos, mas ele não está aqui porque ele é um metal, ele está aí porque ele apresenta um elétron na última camada, tá? Então agora nós vamos aqui para os períodos, tá? Os períodos na tabela são toda aquela organização que está nas linhas horizontais. Elas também são chamadas de períodos. Se você observar aqui, ó, você tem 7 períodos, tá? Estão aqui, ó. Um período, segundo período, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo período. Esses períodos, eles podem ser descobertos, tá? E ele depende exclusivamente da quantidade de camadas que o elemento ele apresenta. E essa quantidade de camadas nós conseguimos descobrir quando fazemos a distribuição eletrônica, tá? Então, nesse ponto aí, nós temos a quantidade de camadas que vai de acordo com a quantidade de camadas que o elemento apresenta. Se ele apresenta 2 camadas, ele vai pertencer justamente ao segundo período da tabela periódica. Então, eu vou citar como exemplo aqui o lítio. Primeira camada ele tem 2 elétrons, segunda camada tem 1 elétron. Então, nesse caso, o lítio apresenta 2 camadas, assim como boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e neônio. Todos eles apresentam 2 elétrons, 2 camadas, vai variar a quantidade de elétrons, porque até eles pertencem a grupos diferentes, tá? Então isso vai influenciar na questão da
camada que ele pertence. E os elétrons que eles apresentam na última camada vai influenciar justamente no grupo que ele está inserido ou família. Se a gente for aqui para o potássio tem 4 camadas, de fato ele está no 4º período. E aí não somente o potássio, mas eu tenho o cálcio, escândio, titânio, vanádio, cromo, manganês, ferro, cobalto, níquel, cobre, zinco, galho, germânio, arsênio, selênio, bromo e criptônio. Todos eles pertencem ao 4º período, porque apresentam 4 camadas. Porém, quantidade de elétrons nessa última camada é diferente um dos outros, justamente porque eles estão em grupos diferentes. Então, quando falarmos em períodos, você vai localizar o período que ele está presente, inserido pela quantidade de camadas que ele apresentar, certo? Uma coisa interessante é que no caso aqui dos elementos representativos, certo? Eles sempre vão terminar na distribuição eletrônica em subnível S ou subnível P, certo? Então os grupos 1 e 2, bloco S, e o bloco P, grupos 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Vamos olhar aqui, ó. Esses daqui são os dois blocos, 1 e 2, todos terminam em S, todos esses. Esse grupo e esse. Aqui, do grupo 13 ao grupo 18, com exceção do hélio, eles terminam em P. Todo esse grupão aqui, ó, termina em P. São os chamados elementos representativos. E aí você pergunta, e essa parte do meio e essa parte aqui de baixo? São os de transição. Esses aqui do meio, certo? De 3 a 12, terminam em D. E aqui do número 57, que vai até o 103, então essas duas fileiras aqui, na horizontal, todos eles terminam em F, certo? Também são chamados elementos de transição. Transição externa e transição interna. Os de baixo são as transições internas e o de cima a transição externa, certo? Então, nós temos aí os grupos. Então, essa questão dos elementos representativos, você tem como descobrir quando você faz a distribuição eletrônica. Se você observar aqui, ó, nesses exemplos, lítio, carbono e neônio. Então eu tenho aqui, o lítio termina em S, carbono em P e neônio em P. Então o lítio é da família 1, carbono da família 4, ó, porque a sua segunda camada tem 4 elétrons. Então ela é lá do grupo 4, certo? Neônio, segunda camada, 8 elétrons, 2 mais 6, 8 elétrons na última camada. Significa que pertence ao grupo dos gases nobres. Carbono e neônio e lítio, todos eles pertencem à segunda camada, ou seja, ao segundo período da tabela periódica, porque os três apresentam duas camadas. Então isso faz com que eles pertençam aí ao mesmo período da tabela periódica. Vão estar em famílias diferentes, mas no mesmo período. Então, nós temos aqui grupos ou famílias. Então nós temos aí o grupo 1, tá aqui, são os metais alcalinos, certo? Então terminam com um elétron na última camada.
Grupo 2 são chamados de alcalinos terrosos. Eles terminam com 3 elétrons na sua última camada, que é o que nós chamamos de camada de valência, tá? Existe uma diferença, camada de valência e elétron mais energético. Lembrando que o elétron mais energético a gente descobre pela distribuição eletrônica e o último a ser distribuído é o elétron mais energético. No caso da camada de valência, é sempre a última camada. Então, grupo 2, metais alcalinos terrosos, 2 elétrons na última camada. Grupo 13, ou 3A, porque como é uma sequência de 18 colunas, ou eu chamo de 13 ou 3A. É o grupo do boro e eles apresentam 3 elétrons na última camada, tá? Nesse caso, nós temos aqui uma representação final com P, porque de fato ele já é do grupo P, certo? Nesse caso do grupo 3A, você sabe que ele pertence ao grupo 3, porque todos eles terminam com 3 elétrons na última camada. Temos o grupo 4, que é o grupo do carbono. Nesse caso, os elementos apresentam 4 elétrons na última camada e terminam em P também, porque é a região onde os representativos terminados em P estão localizados. Grupo 5 é o grupo do nitrogênio, 5 elétrons na última camada. Grupo 6 são o grupo dos calcogênios, iniciado pelo oxigênio, onde apresentam 6 elétrons na camada de valência, ou última camada. E aí nós estamos aqui com o grupo 7, que são os halogênios, são os famosos halogênios, cloro, flúor, bromo e iodo, são os mais comentados, apresentam 7 elétrons. E o grupo 8, certo? 8A, o grupo 18, que eles são chamados de gases nobres. O único gás nobre que não apresenta 8 elétrons, como eu já tinha falado, na sua camada mais extensa, né, mais externa, ou camada de valência, é o hélio, porque ele apresenta 2 elétrons. E nesse caso, é uma distribuição eletrônica diferente, uma configuração eletrônica diferente dos outros elementos. Então, nós temos aí grupos de 1 a 18, ou na sequência de 1 a 8, levando em consideração os últimos elétrons da última camada. A gente conta 1 a 18 por causa da quantidade de 18 colunas, ou se for apenas os elementos representativos de 1 a 8, e aqui é como os elétrons estão na última camada, que é a camada de valência, onde eles apresentam grupo 1, 1 elétron, grupo 2, 2, família 3A, 3 elétrons, 4A, 4 elétrons, e assim por diante. Tudo isso é feito baseado na distribuição eletrônica, onde é possível definir a sua localização na tabela periódica. E os elementos de transição são os elementos que estão localizados no grupo D e F, como eu já tinha mostrado para vocês. Eles acabam sendo maioria, embora tenham metais representativos e os de transição. A diferença em relação à transição e representativo está no comportamento que eles apresentam em relação à questão de elétrons. Então, são chamados os números de oxidação, ou NOx, que os elementos de transição eles variam bastante, passando a ter mais de um número de oxidação. Já os elementos representativos
eles passam a ter inox fixo, com exceção de alguns que estão lá no grupo P. Mas no caso dos metais, eles apresentam esse comportamento de não ter variação de inox, metais alcalinos e alcalinos terrosos. Aqui eu tenho os metais de transição externa, são aqueles que estão na parte central, certo? E aqui os metais de transição interna são os que ficam na parte de baixo da tabela periódica. Ele fica como se fosse fora da tabela periódica, certo? Então, aí são as características gerais da tabela periódica atual, e nas próximas aulas estaremos trabalhando a parte de localização através da distribuição eletrônica. Espero que tenham fixado as informações que eu passei para vocês, e até a próxima aula.